nono. Eu sou a professora Julie de Matemática e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 72. Então hoje a gente vai ver o conteúdo de retas e ângulos, né? O nosso objetivo então vai ser retomar alguns conceitos de geometria estudados nos anos anteriores. Então assim, nós já vimos esses conceitos, né? Nós vamos retomar para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos estudos dentro da geometria, ok? Então os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha e régua, né? Dentro da geometria agora, a gente vai precisar bastante utilizar a régua, então pode ter ela aí sempre como seu material para todas as próximas aulas, tá certo? Vamos então relembrar, né? A gente tem que relembrar alguns conceitos que a gente já estudou. Então, a gente já estudou que na geometria nem sempre é possível definir um conceito, né? É o que acontece, por exemplo, com as ideias de ponto, reta e plano. Por isso eles são chamados conceitos primitivos ou elementos primitivos na geometria. O primeiro deles, o ponto, né? A gente não tem dimensões num ponto. Eles estão presentes em todas as figuras geométricas e para nomeá-los a gente utiliza letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso ponto P. Então, a representação do ponto vai ser com uma bolinha, geralmente, né, que a gente faz, e utilizando letras maiúsculas do nosso próprio alfabeto, certo? Essa é a primeira definição, o primeiro conceito, né, da geometria aí que a gente vai estar utilizando, ok? O segundo deles é as retas, né? As retas, elas não têm espessura e elas são ilimitadas nos dois sentidos, ou seja, são infinitas para os dois lados. Por isso que para representá-las, desenhamos uma parte delas. Em uma reta, há infinitos pontos e para nomeá-la, a gente pode usar letras minúsculas do nosso alfabeto ou as letras maiúsculas de dois pontos pertencentes a ela. Por exemplo, aqui, a gente pode dizer que essa reta é a reta R, ou eu posso também chamar de reta AB, porque o ponto A e o ponto B estão nessa reta, né? E ela passa exatamente por esses dois pontos. Então, eu posso representar utilizando reta AB, com a reta ali em cima desenhadinha, né? Duas flechinhas. E AB ou BA também, tanto faz. Não significa que a reta está indo para um lado ou para o outro, não. Ela é infinita para todos os lados. Como a gente não tem como desenhar alguma coisa infinita, a gente faz essa representação da reta dessa maneira, tá certo? Interessante lembrar que dentro de uma reta nós temos infinitos pontos. Por quê? Porque cada pedacinho aqui da reta está composto ali por um ponto, né? Então eu posso colocar quantos pontos eu quiser. Se a reta é infinita, ela vai também ter infinitos pontos, ok? Terceiro e último conceito fundamental, né, é o plano, né? Os planos, eles não têm espessura e são ilimitados em todas as direções, ou seja, eles são infinitos em todas as direções. Por isso que para representá-los a gente desenha uma parte do plano, né? Um plano tem infinitos pontos e para nomeá-lo a gente geralmente usa letras gregas minúsculas, como alfa e beta. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação do plano alfa, tá? Então, a gente vai representar um plano fazendo um desenho que represente ele, não necessariamente esse desenho é o nosso plano, tá? São conceitos geométricos e eles são abstratos, gente. Eles não existem na vida real, né? A gente não tem um plano por aí. Claro que a gente tem o chão, as paredes. Eles seriam ali um tipo de representação de uma coisa plana. Mas o plano em si, que a gente trabalha na geometria, ele não existe, né? Como também não existem retas e nem pontos na vida real, ok? Então, isso são conceitos que só são aplicados dentro da geometria. Tranquilo? Interessante a gente lembrar ainda sobre as retas, né? Olha só. Retas determinadas por pontos. Então, consideremos um ponto pertencente a um plano, né? Então, aqui, se você observar na figura, a gente tem o ponto P pertencente ao plano alfa. A gente consegue traçar tantas retas quantas a gente quiser, ou seja, por esse ponto podem passar infinitas retas, ok? Então, em um ponto pertencente a um plano, eu consigo passar infinitas retas, certo? Se você observar o desenho, fica bem claro como isso é possível, né? É só eu continuar fazendo retas que passem por aquele ponto que eu tenho infinitas retas, ok? Segundo ponto importante, consideremos agora dois pontos distintos pertencentes ao mesmo plano. Por esses pontos, podemos traçar uma única reta. Então, aqui, dois pontos
no mesmo plano, né? Imagina aqui que o nosso plano é o nosso quadro. Então, eu tenho dois pontos, um ponto aqui e um ponto aqui. Pode ser o nosso ponto A e o nosso ponto B. Quantas retas eu consigo passar por esses dois pontos? Eu preciso que a reta passe pelos dois pontos ao mesmo tempo. Eu consigo passar só uma, né? Olha só, para um ponto eu consigo passar infinitas retas, certo? Quantas eu quiser. Agora, para uma reta passar por aqueles dois pontos, eu só tenho uma opção, só essa. Se eu inclinar a reta um pouquinho mais para cima, ela já não vai mais passar no ponto B, certo? Então, aqui, ó, no ponto A, eu consigo passar infinitas retas e para passar uma reta no ponto A e no ponto B, eu só consigo uma única reta, ok? Por último, considere 3 ou mais pontos distintos pertencentes ao mesmo plano. Só podemos traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por todos os pontos se eles forem colineares, ou seja, se eles estiverem alinhados. Como vocês podem observar ali na figura, então imagina que eu tenho 3 pontos no mesmo plano. Eu só vou conseguir passar uma reta nos 3 pontos se eles estiverem alinhados. Então, aqui, observe. Imagina que eu tenho ponto A, ponto B, perdão, preciso desenhar o ponto, né, gente? Ponto B e o ponto C. Se o meu ponto C for aqui, eu consigo fazer uma reta só que passe pelos 3 pontos? Não, né? Ou a reta vai passar por A e C, ou a reta vai passar por B e C. Não tem como. Agora, se o meu ponto for alinhado aqui, ó, com o A e o B, aí sim eu consigo passar uma reta pelos 3 pontos ao mesmo tempo, certo? Então, é só dessa maneira que eu consigo passar a reta por 3 pontos, se eles forem alinhados. Se não, não, eu não consigo, certo? Esses conceitos, gente, são muito importantes. Então, eu aconselho vocês a anotarem todas essas definições no caderno, tá? Todas elas, fazer o desenho e ter todas elas anotadas no caderno, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, releiam, prestem atenção nos desenhos que tem à disposição ali, sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa abstrata, é um conceito. Não vai ter muitos exemplos, porque é um conceito fixo, certo? Se eu te disser que o 2 é assim, o 2 é assim, porque foi estabelecido que é assim que eu desenho o 2, certo? Não tem muito que eu te explicar além disso. Então, a ideia aqui é justamente a mesma coisa. Eu estou te explicando um conceito geométrico. Então, ele é dessa maneira porque ele foi definido dessa maneira, certo? São os 3 conceitos fundamentais da geometria: ponto, reta e plano, ok? Leiam com atenção as informações que vocês têm e observem com atenção os desenhos também. São 3 conceitos importantíssimos, certo? Vamos prosseguir então na nossa aula. Semirreta e segmento de reta. Então, aqui a gente já está entrando, né, em umas subpartes aí da geometria. Não estamos mais trabalhando com o conceito fundamental. O conceito fundamental são aqueles 3 conceitos ali, certo? Agora, nós já estamos aprofundando um pouquinho mais dentro da geometria. Então, semirreta e segmento de reta. Observe a reta a seguir e alguns de seus pontos. Então, a gente tem aqui a reta R, olha só, o nome da reta sempre com letra minúscula. E os pontos A, P e B, certo? Pontos são sempre representados com letras maiúsculas. Então, temos esses 3 pontos na reta R, certo? De uma reta, podemos obter semirretas e segmentos de reta. Importante saber qual é a diferença de cada um deles, ok? Então, vamos ver primeiro o que seria uma semirreta, tá? Um ponto P em uma reta determina 2 semirretas em R. Esse ponto é a origem das semirretas, olha só. Então, eu tenho aqui uma semirreta que vai de P para A e de P para B, certo? A semirreta que tem origem em P e passa pelo ponto A é indicada por PA. Observem que aqui eu já não tenho a flechinha dos dois lados, né? Quando a gente fez a representação da reta AB, por exemplo,
a gente representou colocando a flechinha assim, certo? Agora, como eu estou falando de semi-reta, eu não vou mais utilizar a flechinha para os dois lados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ali a semi-reta PA, a flechinha vai apenas para um lado, ok? E a gente tem a outra semi-reta que inicia em P e vai para B. Eu também vou representar da mesma maneira, certo? Qual que é a diferença? A diferença é, a semi-reta ela tem uma origem e ela não tem fim, certo? Ela é infinita para um dos lados, certo? Então, eu vou ter a semi-reta aqui, ela tem um ponto de origem, ela se inicia em algum ponto, diferente da reta, que é infinita para os dois lados. Então, ela inicia num ponto e ela continua para o infinito, ok? Independente do lado, tá, gente? Eu posso ter uma semi-reta que tá indo para cima, posso ter uma semi-reta que começa aqui e vai para cá, tanto faz, tá? A ideia é essa, ela tem um ponto de origem, ok? Então, as semi-retas PR e PQ são opostas, neste desenho aqui, né, se vocês observarem, e as semi-retas OA e OB são coincidentes. O que acontece? Olha só, semi-retas PR e PQ são opostas, por quê? Uma inicia em P e vem para cá, e a outra inicia em P e vai para lá. E se vocês observarem, elas estão em cima de uma mesma reta, né? Elas estão exatamente na mesma posição. Então, só que uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Iniciam no mesmo ponto, uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda, certo? Agora, as semi-retas OA e OB, elas são coincidentes por quê? As duas iniciam no mesmo ponto e as duas vão para o mesmo lado, certo? Só que uma delas tem aqui a definição pelo ponto A e a outra tem definição pelo ponto B. Tá certo que os dois são lineares, né? Aqui estão alinhados esses dois pontos, por isso o que faz com que as nossas semi-retas sejam coincidentes. É como se elas passassem uma por cima da outra, certo? Então, semi-reta, ela vai ter um ponto de origem e ela vai seguir infinitamente, ok? Agora, o segmento de reta, qual que é a diferença? O segmento de reta ele tem início e tem fim. Então, considere os pontos AB da reta R e os pontos compreendidos entre eles. Olha só, ela tem início e tem um fim, ok? Então, eu estou pegando um pedaço da reta aqui, começando de um ponto e indo até outro, certo? O segmento de reta AB, então observem que agora eu já não tenho nenhuma flechinha na minha representação, eu tenho apenas AB e um traço em cima, certo? Então, o segmento de reta AB é o conjunto de pontos formados pelo ponto A, pelo ponto B e por todos os pontos da reta compreendidos entre A e B. Basicamente, né? A gente tem um pedaço da reta que a gente tirou ali, que eu escolhi aquele pedaço entre A e B, certo? Então, os pontos A e B, eles são as extremidades do segmento de reta e nesse caso a reta R, a qual pertencem os pontos AB, é chamada de reta suporte do segmento AB. Então, imagina só aqui, né? A gente tem uma reta, a nossa reta R, a gente chama ela de reta suporte para o nosso segmento AB. Nosso segmento inicia aqui e termina aqui, certo? Esse é o nosso segmento de reta. A diferença para a semi-reta é, por exemplo, se eu tivesse a reta R, a semi-reta eu teria que ela iniciaria no ponto e ela prosseguiria infinitamente. Certo? Então, essa é a principal diferença, tá? Então, o segmento de reta é um pedaço da reta só e a semi-reta é a reta tendo uma origem, um ponto de origem aqui, ok? Observações importantes, né? Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados consecutivos e dois segmentos que estão na mesma reta suporte são considerados colineares. Então, observem aqui, a gente tem os segmentos MN e NP, eles são consecutivos, porque eles se juntam aqui no ponto N, certo? Os dois ali iniciam, um deles inicia e o outro termina no ponto N, certo? Então, eles são consecutivos. Vem um segmento de reta e depois o outro,
certo? Agora, os segmentos PQ e RS, eles são colineares, porque se você ver, eles estão, a reta S aqui é a reta amarelinha, os dois estão como se em cima da mesma reta, eles têm a mesma reta suporte, né? Então, eles são chamados de colineares, ok? Agora, no último exemplo, os segmentos MN e NP, eles são consecutivos e colineares, porque além de eles estarem em cima da mesma reta suporte, os dois se conectam por meio do ponto N ali, certo? Gente, isso daqui é tudo conceito, tá? É o nome de cada uma dessas coisas dentro da geometria, então estou definindo para vocês conceitos, por isso que é importante que todos eles vocês copiem no caderno, escrevam a definição. Segmento de reta é aquele que inicia no ponto e termina no outro. Então, vocês vão anotando tudo isso daí no caderno, tá? Porque essa é a definição. Vocês vão usar essas definições para depois poder resolver os exercícios, ok? É como se eu dissesse para vocês assim, o coração é vermelho. E daí depois lá no exercício eu vou perguntar, quais cores são o coração? Você vai dizer, vermelho. Por quê? Porque eu te disse que ele era vermelho. Então, aqui eu tô te dizendo o que é uma reta, o que é o segmento de reta, o que é a semirreta. Então, você tem que saber cada um desses nomes, tá? Importantíssimo, ok? Agora, medida de um segmento. Como é que eu vou medir um segmento, né? Como um segmento de reta tem início e fim, a gente consegue medir o seu comprimento. Então, semirretas e retas eu não consigo medir comprimento porque elas são infinitas, então não tem comprimento. Agora, quando eu trabalho com um segmento de reta, que tem um início e um fim, eu consigo medir esse segmento, certo? Dependendo da medida do segmento, a régua é o instrumento mais adequado para medi-lo, porque a gente geralmente trabalha com desenhos ali feitos à mão, né? Então, a gente utiliza mesmo a régua. Então, nesse caso, é comum o uso de centímetro ou milímetro como unidade de medida. Então, aqui a gente tem um segmento, olha só, e eu estou utilizando a régua para medir esse segmento. Então, o segmento AB apresentado ao lado tem uma medida igual a 3 centímetros, porque olha só, eu coloco a régua, importante, tá, gente? Eu sei que tem gente que tem dificuldade na hora de utilizar a régua, então assim, eu vou colocar o ponto inicial exatamente em cima ali da linha que define o zero da minha régua, e eu vou observar até onde que vai o meu segmento. Ah, ele foi exatamente até a linha ali do 3. Então, significa que esse meu segmento tem 3 centímetros de comprimento, ok? Vocês não iniciam medindo do começo da régua, vocês iniciam medindo da marcação do zero, certo? Então, eu digo que esse segmento tem 3 centímetros, porque significa que 1 centímetro cabe 3 vezes dentro dessa medida, olha só. 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Ele coube 3 vezes ali, certo? E aí eu posso dizer, percebam, quando eu estou representando o segmento, eu vou escrever AB. Agora, quando eu estou falando da medida dele, eu não preciso colocar o risquinho em cima, ok? Porque eu estou falando da medida daí. Eu posso também dizer que esse segmento tem 30 milímetros, depende de qual unidade de medida que eu estou trabalhando. Lembrando que cada risquinho desse daqui significa 1 milímetro, certo? Na régua. Os risquinhos pequenininhos da régua significam 1 milímetro. Cada centímetro tem 10 milímetros, então eu posso dizer que ele tem 30 milímetros, esse mesmo segmento de reta, certo? Ou seja, 1 milímetro cabe 30 vezes dentro do segmento, e eu posso dizer então que a B tem 3 centímetros ou 30 milímetros, depende de qual unidade de medida que a gente vai estar trabalhando. Tranquilo? Segmentos congruentes, o que significa eu ter segmentos congruentes? Segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, certo? Então, dentro da geometria, a gente raramente utiliza a palavra igual, tá? Eu não vou dizer que esses dois segmentos são iguais, não. A gente utiliza a palavra congruentes, certo? Então, se eu falar que esses dois segmentos são congruentes, significa que eles são iguais, tá certo? Então, aqui, como vocês podem observar, nós temos dois segmentos que têm a mesma medida e eu vou dizer, então, que eles são congruentes. A representação de congruência dentro da geometria é o
o igual com o tio em cima, certo? Então, o segmento AB é congruente ao segmento CD, ok? Por quê? Porque os dois segmentos têm a mesma medida, ok? De novo, copiar no caderno essas definições congruentes. Congruentes significam que eles têm a mesma medida, certo? Observações importantes. Quando queremos dizer que as medidas dos segmentos são iguais, aí eu vou escrever AB igual a CD. Aí eu estou trabalhando com medidas, ou seja, com números. Números a gente sabe que a gente utiliza o igual, né? Então, a medida de AB é igual à medida de CD, certo? Agora, quando eu estou trabalhando com segmentos, eu utilizo congruência. Quando queremos dizer que os segmentos são congruentes, nós escrevemos, então, AB congruente a CD, certo? Importante saber essas duas diferenças também, ok? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é uma aula mais conceitual essa, a gente não tem muitos exemplos, porque na verdade são definições, né? Estamos definindo as coisas da geometria para que a gente possa prosseguir, ok? Então, atenção nos mínimos detalhes, copiem todas essas definições no caderno, gente. Vocês precisam ter elas à mão de vocês, porque até vocês memorizarem todas elas, aprenderem todos os conceitos, vocês precisam ter ela à mão. Vai fazer o exercício, aí o exercício fala lá, segmento de reta, você vai pensar, nem sei o que é. Então, você tem que voltar lá no seu caderno e vai procurar. Ah, segmento de reta é isso daqui. Ah, então agora eu consigo resolver o exercício. Esse é o objetivo, tá? Vocês precisam saber os conceitos para conseguir prosseguir no estudo da geometria, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.